Olá, seja muito bem-vindo ao culto Pit Stop. Pit Stop é o nosso culto no meio da semana. Ele é estrategicamente pensado para que a gente dê uma parada, dê uma respirada, que a gente possa compartilhar um pouco do texto da Bíblia e também orarmos e também adorarmos ao Senhor. Então, eu te peço desde já que você esteja conosco, que você possa compartilhar esse link com as pessoas que você conhece, para que elas estejam juntas aqui conosco. Eu sou o pastor Sidão, você vai acompanhar esse culto nessa quarta-feira, onde nós teremos louvor com o Celso, com a Berenice e também com convidadas muito especiais, vocês vão ver. E também teremos a palavra com o pastor Ailton, que vai trazer um tema que vai edificar a sua fé. Nós vamos orar também, porque essa igreja é uma igreja que ora. Então, nessa quarta-feira, esteja conosco, participe de tudo que vamos fazer. Separe esse momento agora, desconecte com as outras coisas, conecte aqui conosco, vamos celebrar a palavra do Senhor para que você tenha a sua fé edificada. Então, concentre agora, esteja conosco esse tempo. Vamos adorar agora com o Celso e com a Berenice. Boa noite, irmãos. Vamos ter mais um tempo de louvor. De uma maneira especial hoje. Temos convidados especiais. Como a palavra de Deus diz, é das crianças que vem o perfeito louvor. Vamos juntos então hoje, de uma maneira diferente, louvar a Deus. Amém? Procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
vontade a Ele. Pai Nosso, ouvindo a voz das crianças. Pai Nosso, no céu, santo é o teu nome, sim, Senhor. teu reino buscamos, tua vontade seja
Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Eu sei, Senhor, que o louvor puro e sincero é aquele que o Senhor ouve, é aquele que chega até a ti, Senhor. Quando dos nossos lábios sai a verdadeira criança, pura e sincera, o Senhor ouve, Senhor. O Senhor ouve a oração, o Senhor ouve o louvor, o Senhor ouve o clamor. Visita os lares, visita as nossas famílias, visita cada um, Pai. Te agradeço por esse momento. Amém. Como é bom cantar, não é mesmo? Espero que seu coração já esteja aí mais tranquilo, que você já tenha conseguido se conectar com Deus para que a gente continue o nosso culto aqui. E para você que nos acompanha, você sabe, nós temos um movimento de oração que nós oramos pelos motivos. Você pode participar disso, né? Tem o link aqui do WhatsApp na tela. Você pode enviar o seu pedido de oração, alguma coisa que esteja incomodando você, alguma situação que você não vê mais solução natural. E nós queremos que você saiba que Deus, Ele tem as soluções espirituais, sobrenaturais. Deus é especialista em milagres. Então, você pode compartilhar isso conosco, que nós vamos orar juntos, orar como igreja, orar com você. As pessoas que frequentam aqui essa igreja, a Igreja Cristã da Família da Penha, elas nos enviaram alguns pedidos. Eu vou compartilhar isso com você agora que está nos acompanhando. Nós recebemos um pedido de oração da Lourdes, que frequenta aqui essa igreja. Ela pediu oração pela Lídia, que fez uma cirurgia hoje mesmo, na quarta-feira, e já está em recuperação. Nós pedimos que você nos ajude orando pela recuperação dela. Nós vamos orar pela dona Sônia, que é tia do Valério, né? Você que é dessa casa também conhece o Valério. Nós vamos orar pela tia do Valério, que está convalescendo, fez uma cirurgia, está com problemas aí na recuperação. Nós vamos orar e vamos orar pelo Valdir, que não que não congrega aqui, ele é do Paraná, né? É cunhado da Lourdes e Veraldo, que nos acompanham aqui os cultos. Então perceba, você que está nos assistindo aí, você pode enviar o seu pedido, assim como as pessoas que já nos conhecem, que estão enviando seus pedidos de oração, você também pode enviar o seu pedido. Basta enviar aqui para esse número que está aí na tela, para a gente compartilhar esses motivos e celebrarmos juntos as respostas de Deus, porque quando nós nos reunimos como igreja, Deus nos abençoa. Então tudo que Deus consegue responder, nós compartilhamos aqui também. Então nós queremos lutar junto com você. Então envie o seu pedido de oração. Eu vou orar agora por esses motivos que eu falei, são específicos de enfermidade, de recuperação, e eu sei que Deus tem muito para fazer nessa área, e nós vamos interceder. Senhor, obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Nós colocamos essas pessoas que mencionei aqui nesse vídeo. Senhor, que o Senhor possa dar uma plena recuperação a Lídia, ao Valdir, a dona Sônia. Senhor, em nome de Jesus, opera o teu milagre na vida deles, que essa recuperação ela seja rápida, ela seja certeira, Senhor. Deus, providencia os remédios, o tempo de recuperação, que essas pessoas, ó Deus, elas possam estar prontamente recuperadas. Deus, nós intercedemos por elas. Senhor, eu me lembro aqui das pessoas que de repente possam estar entrando em UTI, Deus, por causa da Covid, por causa desse vírus. Senhor, em nome de Jesus, todos que entrarem na UTI possam sair dessa UTI curados. Deus, usa cada médico, cada enfermeiro, Senhor, cada pessoa que está ali, Deus, cuidando dessa pessoa que está enferma, que o Senhor possa tomar conta de todas as coisas e ouvirmos os milagres, das curas, dos recuperados, Deus, em nome de Jesus, amém. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, e você pode fazer parte disso, ok? A partir de agora você vai ficar com o pastor Ailton, que vai trazer a mensagem da noite, vai nos abençoar, vai edificar a sua fé com um tema que eu tenho certeza que vai
tocar aí o seu coração e ele vai depois encerrar o culto aqui conosco nessa noite. Então esteja conosco. Essa semana ainda nós teremos um encontro virtual, são as nossas pequenas famílias, onde nós nos encontramos virtualmente por enquanto. Então, se você quiser fazer parte disso, envie seu número, nós colocamos você num grupo para que você participe, para que você conheça as pessoas que estão reunidas aqui nessa comunidade de fé e que também você seja edificado, ok? Então, obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui conectados conosco. Fique agora com a mensagem com o pastor Ailton. Deus te abençoe. Livro de Ezequiel, capítulo 9. Verso 8, Ezequiel 9, 8. Eu queria pensar somente uma frase desse versículo, que é uma profecia contra Israel, uma profecia onde a Babilônia, Deus, algum tempo antes de acontecer o que aconteceu, usou o profeta Ezequiel para dizer, olha, a Babilônia vai invadir Israel e vão fazer todos escravos. E a frase que eu queria colocar, pensar do texto é, e eu fiquei de resto. Em outras palavras, fui poupado. Eu fui poupado. E a minha oração é que Deus fale conosco através dessa pequena frase pensada desse versículo, desse contexto. Queridos, eu queria lembrá-los que em março agora nós tivemos o aniversário de 35 anos de um movimento que despertou o mundo para a fome na África. Foi um movimento iniciado pelo Lionel Rich, que é um cantor norte-americano, e o Michael Jackson. Eles fizeram uma música linda chamada We Are the World, que é Nós Somos o Mundo. E esta canção chamou 45 astros do rock, do pop, num dia que eles estavam todos reunidos por causa de um festival. E diz a lenda que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia que música, ninguém estava preparado, foi uma coisa de sopetão, de surpresa. E ficou a coisa maravilhosíssima, porque a qualidade desses 45 astros, então estava lá Lionel Rich, o próprio Michael Jackson, estava lá o Ray Charles, o Stevie Wonder, o Kenny Rogers, estava gente da maior qualidade, né? Cyndi Lauper, um monte de gente muito boa mesmo, Tina Turner, enfim. E eles fizeram essa música que abalou o mundo, atraiu o mundo para as necessidades da África. E qual o resultado que deu esta música? 20 milhões de cópias de discos vendidas. Ganharam 3 prêmios Grammy da música, que é o Oscar da música. E arrecadaram 75 milhões de dólares na época. Equivalente hoje a quase $500 milhão. Foi fantástico, foi uma coisa maravilhosa. Então agora em março teve esse aniversário de 35 anos. E o que acontece? Eu recebi nesta semana, até estava pensando nessa mensagem, eu recebi nesta semana o vídeo editado em 2017, e olha que interessante, de como está uma boa parte daqueles 45 astros depois de 30 e poucos anos, 35 anos. Eu queria que você visse a propósito e percebesse o contexto todo desse movimento. E quem não conhece vai conhecer, e quem conhece vai reviver um pouco esse momento. Eu queria que você visse aí comigo e revivesse esse momento. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the
greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. Get through and make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. well, I just realized
Que momento especial, que momento emocionante foi esse movimento chamado USA for Africa, movimento muito lindo. Eu queria chamar a atenção para esta edição, por quê? Porque se você percebeu bem, daqueles 45, 41 foram poupados, estão vivos até hoje, após 35 anos. Então quem morreu ali? O Ray Charles, morreu o Michael Jackson, morreu o Al Jarreau e morreu o Kenny Rogers, inclusive faz pouco tempo. E eu queria, eu fiquei pensando nisso, porque foi um negócio que passou 35 anos e 99% das pessoas foram poupadas. 4 morreram apenas. E esse é o contexto que eu queria tirar também do próprio Ezequiel, porque ele foi poupado e poderia ter morrido. Muitos morreram em Israel quando Nabucodonosor invadiu Israel e fez das mulheres escravas, matou a maioria das pessoas, deixou só gente miserável, muito pobre nas ruínas de Israel. Ele levou as cabeças pensantes para a Babilônia, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Enfim, ele tentou quebrar a espinha dorsal de Israel, ele queria exterminar Israel da terra, ele queria colocar uma pedra em cima da nação de Israel. Então foi um momento muito dramático e Ezequiel foi poupado. E ele, na visão anterior ao fato, ele percebe que foi poupado. E eu ficando de resto. Ou seja, tudo tudo desmoronando, tudo caindo, tudo destruindo, e ele foi poupado. E eu lembrei da minha própria vida. Porque eu fui poupado muitas vezes na minha infância. Minha mãe disse que eu, bebê, peguei uma doença tão complicada lá que ela tinha certeza que eu ia falecer, que eu ia morrer. Mas fui poupado. Mais adiante, com 6, 7 anos de idade, 8, eu estava com os meus amigos. Na frente da minha casa tinha uma lagoa. E meu tio tirou toda aquela água, abriu a comporta e ficou só um espaço onde tinha muito espaço de mina, espaço de barranco. E nós, criança, meninos, tal, fazíamos cavernas. E fizemos lá uma caverna imensa, no meio do barranco. E ficamos lá conversando, batendo papo. E aí veio uma chuva muito grande. E eu, mais do que depressa, saí daquele lugar. Falei, vou embora. O pessoal, não, fica aí. Falei, não, eu vou embora, uma chuva, amigo. E eu, mais uns 3 ou 4, fomos embora. E ficaram nessa caverna alguns amigos de infância nossos. E aí, quando a gente estava em casa, minutos depois, nós vimos uma grande movimentação e as pessoas correndo e a gente conhecia todo mundo no bairro. E o que tinha acontecido? O barranco daquela caverna tinha caído na cabeça dos meus amigos. E eu era para estar lá. Aí eu fui poupado. Enfim, fui chegando na minha infância, da minha infância para a minha adolescência, adolescência para a minha juventude. E eu fui para a praia um dia desses aí, com 18, 19 anos. E a pessoa falou assim, ó, vai guiando você. E eu fui pegando o carro e na serra da Ilha Solteira, que é uma serra complicada ali, caminho de Iguape, veio uma chuva tão imensa que o para-brisa não vencia. Ele na máxima velocidade e não vencia, e eu, com um monte de gente rindo, brincando no carro, eu não via absolutamente nada. E a serra, uma ribanceira imensa, e eu não sabia quando fazer a curva, porque eu não via nada. Eu simplesmente segurei o volante e deixei o carro ir. Eu tenho certeza que aquele dia eu fui poupado. Muitos amigos meus
da minha infância foram mortos, drogas, suicídio teve, nós tivemos pessoas no mundo do crime, muita gente morreu. E eu pensando, eu fui poupado. Na faculdade, eu estudava em Guarulhos, na FIG, e nós íamos, era noite, nós saímos sempre, aquele monte de carro, muitos moravam em São Paulo, e eu estava um dia, e a gente falando, vambora, brincando, aquele negócio todo, cada um pegou o carro e pegamos a Fernão Dias, sentido São Paulo, e uns 5 carros pela frente. Houve um acidente muito feio. Esse acidente, um carro do outro lado da pista, voou para o lado oposto da pista e caiu em cima do carro do meu amigo da minha sala, matando ele e matando uma pessoa que eu socorri, inclusive, e tudo mais. E 5 carros antes de nós ali, do meu carro, eu fui poupado de novo. E eu fiquei pensando que até os 25 anos eu estava lutando karatê, que eu sempre fiz karatê, era de uma religião oriental, inclusive, e tomei um chute, um golpe do karatê no pâncreas, no estômago. Na hora não aconteceu nada, pelo menos a gente muito preparado. Quando eu cheguei na faculdade, o professor falou, corre. E eu estava com hemorragia interna e o médico me deu 3 dias de vida sem chance de recuperação. E aí uma história muito grande, mas uma pessoa cristã orou por mim, eu era de uma religião oriental, nada a ver com cristianismo, mas uma cristã lá, porque conhecia um amigo meu, foi lá, orou, e eu fui poupado de novo. Então na minha vida, assim como nesses astros de norte-americanos, eu fui poupado como eles. E eu fiquei só pensando por que é que eu fui poupado. E com 25 anos eu entendi por que eu fui poupado. Deus tinha uma história comigo que era necessário que eu fosse poupado. Mas eu ouvi a voz de Deus, reconheci a misericórdia, reconheci a bondade, reconheci a graça protetora e poupadora dele, que ele me salvou. E eu, mais do que nunca, eu me entreguei a ele. E eu fiquei pensando que nós estamos num momento onde muita gente está sendo poupada. Tem muita gente que não morreu do Covid-19. No mundo morreram 400 mil pessoas, mais ou menos, de Covid. 108 mil só nos Estados Unidos, 170 mil pessoas na Europa, no Brasil 34 mil pessoas, essa é uma marca. E eu fico pensando, por que é que nós não morremos? Por que que você não morreu? Você deve pensar. Por que que você foi poupado? Por que que nós ficamos de resto? Assim como Ezequiel, assim como 41 astros de Hollywood. E cada um precisa entrar numa reflexão, por que é que foi poupado? Então eu fiz a minha retrospectiva, no sentido de ver que Deus, desde a minha infância, me poupou. E me poupou para quê? Por quê? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Por que é que eu fui poupado? Ezequiel foi usado, depois de poupado, para fortalecer as pessoas que ficaram na Babilônia, para fortalecer pessoas que ficaram em Jerusalém, nos destroços, no meio de uma miséria, com fome, com tudo queimado. Enfim, Ezequiel cumpriu uma missão pós ser poupado. E eu quis saber qual que é essa minha missão. Então, para o cristão que é poupado, nós devemos primeiro ser gratos. Você que é um cristão e foi poupado e não faleceu, às vezes seu esposo faleceu, às vezes sua amiga faleceu, às vezes seu irmão faleceu, e você fala, por que é que eu fui poupado? Por que que eu fiquei? E a pergunta, se você é cristão, tem uma resposta. E a resposta é para dar testemunho, para ser uma bênção, para que outras pessoas vejam o seu testemunho
e você venha a ser um agente de salvação para muitos que foram poupados e não sabem por quê. Então nós, como cristãos, temos que dar graças a Deus, sermos gratos de verdade, porque é que nós estamos aqui, para continuarmos a nossa missão, o nosso propósito, o nosso alvo, que Deus determinou desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. É para isso que você foi poupado, para que eu fui poupado. Como cristão, eu tenho que continuar a obra que Deus começou na minha vida. Para nós que somos cristãos, isso. E para quem não é cristão? Ora, para quem não é cristão, há uma reflexão. Por que é que você ainda não morreu? É uma pergunta que todos nós devemos encarar. Você que não é cristão, você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que não tem uma familiaridade com Deus, você que não tem esse relacionamento pai e filho, você que não tem o selo da salvação na sua vida, Deus está te poupando para isso, para que você seja salvo, para que você seja livre, para que você tenha uma nova vida, para que você não venha a viver uma vida amadurecida apenas no erro. Por que Deus me poupou e eu morri com 100 anos? Ora, não é para que você seja um pecador mais experiente. É para que você perceba que Deus deu chance e está dando avisos e avisos e avisos, porque depois da morte não há o que fazer. E antes da morte há tudo o que fazer. Então é necessário uma reflexão. E é necessário também, além de uma retrospectiva, uma visão mais futurista da coisa. Um prospecto que a gente chama, que é prospectar o futuro. E o que é o futuro para o cristão que foi poupado? Ora, o cristão que foi poupado precisa saber que está numa balsa. E essa balsa vai nos levar para um porto seguro. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui quase não tem significado. Nós estamos aqui formando uma grande família de Deus para morar com Deus e aí ganhar significado todas as coisas. Nós precisamos saber que lá na frente nós teremos a grande recompensa. Tudo isso aqui vai passar. E nós fomos poupados para nessa trajetória da balsa arrebanhar muita gente e fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que nós nascemos para fazer. E aquele que não é cristão também está na mesma balsa. Porém, esta balsa nem sempre levará a um porto seguro. Vai passar do mesmo jeito e o problema é, no dia de sair da balsa, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Não tem meias palavras. Estou sendo direto aqui. Estou sendo Ezequiel para Israel. Vai se acabar. Este mundo, assim como a nação de Israel foi dispersa e muitos morreram e o templo foi destruído e Nabucodonosor quis destruir a espinha dorsal de Israel. Eu quero dizer que o diabo quer destruir a espinha dorsal do ser humano. E uma das maneiras que ele tem de atingir Deus é levar os filhos dele, quem ele ama, para o inferno, para morar com ele. Então não tem meias palavras. Quem foi poupado e não é cristão precisa entender que, se não ouvir as advertências, que essa é uma, o fim é trágico. O inferno é solidão total de Deus. E do desdobramento disso é muito sofrimento, é muita dor. A Bíblia diz que as pessoas querem buscar a morte, mas não tem jeito. A eternidade também não tem mais morte. É sofrimento eterno. Então eu creio que Deus está nos poupando e poupando você dessa perdição eterna.
E assim como eu olhei e fiz uma reflexão na minha vida, vale muito a pena. Você que está me ouvindo, não sei qual é a sua situação, mas Deus tem te poupado. É uma hora de reflexão. Por que é que Deus tem te poupado? Por que é que você não morreu ainda? Por que é que você não tropeçou nas várias valas que você visitou, vendo amigos, vendo vizinhos? Quantas pessoas passaram pela morte e você olhando enterrou tantos amigos? Por quê? É um momento de reflexão. Então essa frase pensada é uma frase que tem que estar sempre na nossa mente. Por que é que eu fui poupado? Por que é que eu fiquei de resto? Nós vamos orar. Vamos orar para que nós tenhamos um futuro. Depois de fazer uma retrospectiva, nós tenhamos um futuro que a gente faça uma escolha agora. Eu quero dar um sim para Deus, no sentido de entendi porque fui poupado. Isaías 1,18 diz que ainda que seus pecados sejam como a carmesim, será como a branca neve. Assim como seus pecados forem, mesmo que eles forem como vermelhos como a escarlata, será como a branca lã. Vai ser transformado. Então Deus quer fazer isto, esquecer os nossos pecados, esquecer toda a angústia que nós passamos para outras pessoas, todo o nosso peso do passado e começar uma vida nova. E sempre com a gratidão na mão, dizendo, eu fui poupado, sou privilegiado de ser poupado. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer porque eu fui poupado. Que privilégio. O Senhor me poupou da morte desde a infância, desde o berço, na adolescência, na juventude, na infância, na mocidade. Obrigado, porque o Senhor tinha um propósito. Com 25 anos, eu me rendi. Então que muitos hoje se rendam a Ti. Aqueles que estão sendo poupados, o Senhor tem revelado, eu te poupei. Eu quero que você more comigo, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você faça parte da minha família, dessa grande companhia de santos que vão viver comigo, vão reinar comigo. Eu estou te escolhendo. Então eu te poupei da infância, na juventude, eu te poupei daquele tiro, eu te poupei daquela doença, eu te poupei do atropelamento, eu te poupei do acidente, eu te poupei de tantas coisas. Porque eu quero andar contigo, quero ser o teu Deus. Então, Pai querido, eu te agradeço, porque o Senhor está falando com alguns hoje. E aquele cristão que está ouvindo, da nossa igreja inclusive, que também foi poupado a propósito nisso. Nós não fomos poupados apenas para viver regaladamente, para ser famosos, para sermos ricos, para estarmos em notoriedade. Nós fomos poupados para um propósito eterno, que é resgatar vidas, que é ser um exemplo de salvação, um exemplo de quem foi poupado e abriu-se os olhos, um resgatador. Então abençoa aquele que está ouvindo, que seja um momento de decisão, um momento de entrega, um momento de gratidão, porque é que eu fui poupado. Senhor, livra-nos do inferno, livra-nos de estarmos neste mundo dispersos e amarrados com as coisas desse mundo, embaraçados com as coisas desse mundo. Este mundo vai passar. Todos nós iremos dar de cara com a morte mais cedo ou mais tarde. Mas uns irão para o descanso eterno, para a alegria eterna, e outros para o tormento eterno. Mas esses o Senhor poupou tanto, e chamou tanto, e insistiu tanto. Então,
que esses que estão ouvindo não sejam estes. Pelo contrário, que eles digam sim para ti, te agradecendo pela misericórdia, pela grande salvação, pela salvação imensa e misericórdia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de parar para ouvir a tua voz. Fale mais conosco, continue a confirmar todas as coisas que as pessoas estão ouvindo hoje, porque o Senhor está começando uma boa obra e vai aperfeiçoá-la. Te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, obrigado pela tua atenção. Fique por perto, nós temos nosso canal com várias outras mensagens, o canal Igreja Cristã da Família, Família Penha, aliás. Então você entre, compartilhe, você curta, esteja conosco em outros momentos. Então, domingo nós temos de novo a nossa mensagem, que é de manhã. Então, no YouTube, enfim, no Instagram, nós também temos. Então, eu queria que você não se desconectasse, nem da família, nem de Deus, nem da sua família. Vamos nos conectar nesse momento, tá bom? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, o convencimento de tudo que foi falado aqui, do Espírito Santo, seja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém.